O Instituto Paraná Pesquisas fez um novo levantamento sobre o segundo turno contra o presidente Lula, entre Tarcísio de Freitas e Lula, e também numa estimativa com o senador Flávio Bolsonaro. Vamos dar uma olhada nessa tela que traz, então, Tarcísio de Freitas no segundo turno na pesquisa eleitoral do Instituto Paraná Pesquisas. Lula aparece no segundo turno com 43,9% e Tarcísio de Freitas com 42,5%. Os resultados já estão bastante próximos e, se a gente levar em consideração a margem de erro, 2 pontos para mais ou para menos, eles estariam tecnicamente empatados, repetindo então um cenário muito próximo do que encarou o presidente Lula contra o ex-presidente Jair Bolsonaro nas últimas eleições. Uma polarização intensa que faz o resultado do campeão ser assim, milimetricamente contado, e por isso que as campanhas eleitorais podem fazer bastante diferença em regiões onde há uma permanência de Lula ainda como principal candidato. Vamos olhar agora para esse cenário, se fosse Lula e Flávio Bolsonaro, e o resultado também é bastante próximo. Aqui Lula aparece com 44,8%, Flávio Bolsonaro com 42,2%, mas levando em consideração a margem de erro, eles também ficam tecnicamente empatados. Então, os resultados são bem próximos, se colocarmos em consideração Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro. Por quê? Provavelmente as pessoas entendam que é necessário um nome que tire competitividade do presidente Lula. Vai ser Tarcísio, vai ser Flávio Bolsonaro, não interessa, porque é principalmente aquele eleitorado que tem uma rejeição muito alta a Lula e que vai escolher qualquer nome que possa tirar essa cadeira num quarto mandato ali para o presidente da República. Porém, a direita vê a necessidade de um apoio mais intenso desde o começo da campanha. E se houver uma definição de que seja Flávio Bolsonaro, que esse movimento já comece com centro-direita e a ala bolsonarista trazendo um apoio robusto a essa candidatura para até outubro agora de 2026, Flávio Bolsonaro garantir um risco maior de conseguir derrubar o presidente Lula da cadeira. Beatriz. Exatamente, pesquisa fresquinha, acaba de sair e por isso a gente já registra aqui no Jornal da Manhã para você. O levantamento tem um índice de confiança em 95%, a margem de erro é de 2,2 pontos para mais ou para menos. Por isso, exatamente como o Evandro Cini comentou, os candidatos ali apresentados nesse levantamento ficam tecnicamente empatados. É conversa para a gente desdobrar com o Nelson Kobayashi, também com o Lucas Merreiro, ao longo dessa edição do Jornal da Manhã conosco, avaliando os principais fatos políticos e econômicos do país e do mundo. Kobayashi, a gente sabe que pesquisa é retrato do momento. Ela não determina exatamente o que vai acontecer lá em outubro, quando estivermos, de fato, vivenciando esse momento eleitoral. Fato é que esse retrato do momento coloca entre os favoritos dos eleitores, além do próprio presidente da República, que, como tem a máquina na mão, é o nome mais lembrado por boa parte da população, os outros que se situam entre a polarização, o nome do 01, filho 01 de Jair Bolsonaro, e também o nome do governador do estado de São Paulo. O índice de rejeição também pode ser determinante quando a gente fala desses nomes, não é isso? Muito determinante, Beatriz, e talvez isso só vá ser de fato percebido pela grande parte da população, e principalmente desses atores que são incentivadores da campanha do Flávio, quando chegar de fato na campanha. Se a gente pega o histórico aí de campanhas eleitorais do PT, não sei se nesse ano vai ser o mesmo marqueteiro das campanhas anteriores, eles têm um histórico de campanha negativa, de campanha de depreciar o adversário. E esse método de campanha com o Flávio do outro lado é muito negócio para o PT, porque o Flávio tem muito mais rejeição do que o Tarcísio. Se a decisão entre Flávio e Tarcísio fosse ser tomada por um algoritmo, por uma inteligência artificial com base nos dados, está claro de que o nome escolhido seria Tarcísio de Freitas. Ele pontua melhor nessa pesquisa do que o Flávio, ele tem um histórico de serviços prestados no serviço público muito melhor do que o Flávio, ele tem uma rejeição muito menor do que a do Flávio, ele só não tem o sobrenome Bolsonaro no RG. E é isso que tem feito o Flávio ser o escolhido. A questão é que todo esse debate fica agora superado porque a questão está, de fato, determinada. O Flávio será o candidato, apesar de tudo. E se a gente leva em consideração de que o Flávio consegue esses números com a pré-candidatura anunciada, com a bênção, a unção do Jair Bolsonaro, e o Tarcísio repetindo todos os dias de que vai
focar no estado de São Paulo, a gente pode levar em consideração que o Flávio está praticamente no teto e que o Tarcísio estaria no piso a partir desses números que se apresentam. Ou seja, infelizmente na política não são as métricas que determinam quem é um candidato viável ou não. Às vezes é o sobrenome que pesa na hora da escolha. O Lucas Merreiro, você concorda com essa avaliação do Nelson Kobayashi? Concordo. Concordo. Concordo, mas... Concordo. Eu quero saber assim, concorda? Pero não muito. Olha, não precisa passar pano pro Nelsinho aqui no Jornal da Manhã, não. Ninguém passa pano pra ninguém aqui, até porque vai chegar um dia que o Nelsinho não vai passar pano pra você também, ninguém vai te defender. Então fala aí, Lucas Merreiro, por que eu concordo? Não, eu já tô me acostumando a debater com o Piper no 3 em 1, eu sei que ninguém passa pano pra ninguém aqui na Jovem Pan, entendeu? É assim mesmo. Mas olha, não, eu concordo de fato, o Tarcísio, ele é um político mais bem avaliado, mais bem recepcionado pelo público, né? Tem todas as questões, às vezes pontua um pouco melhor nas pesquisas, me estranha um pouco, eu acho que essa do Paraná Pesquisas, ela tá um pouco distoante de outras pesquisas, porque nem sempre o Tarcísio aparece numa posição mais favorável que a do Flávio, porque, de fato, o Flávio, apesar de ter todos esses problemas, uma rejeição maior e tudo mais, ele tem o sobrenome Bolsonaro. Eu acho um pouco complicado a gente até encarar as pesquisas necessariamente como um retrato do momento, porque muitas vezes elas não representam muito bem esse retrato, porque depende muito do método como a pesquisa é feita. A gente sabe que muitas vezes a pergunta pode acabar levando para a pessoa responder de uma certa forma, não que a pesquisa seja deliberadamente enviesada, não é isso, mas às vezes a pergunta não é bem formulada, ou a pesquisa depende muito de ligações telefônicas, né? Eu vejo que tem várias pesquisas que até hoje são realizadas por meio de ligação em telefone fixo. E veja, quem tem telefone fixo em casa, e sobretudo quem atende telefone fixo em casa, é um demográfico específico da população, né? Geralmente é uma população um pouco mais velha, às vezes um pouco menos instruída. Então a gente tem que levar esse tipo de coisa em consideração também. Agora, o fato dos dois estarem, né, o Flávio e o Lula, né, que provavelmente é o cenário que a gente vai ver, com 44%, 42%, né, muito dividido, isso mostra a polarização evidente que nós temos no Brasil, né, de metade ali, e que também, e aí eu concordo novamente, a gente está vendo uma eleição da rejeição novamente. A pessoa vota no Lula, muitas vezes não porque gosta do Lula, mas porque quer evitar o Flávio. E vota no Flávio porque quer evitar o Lula. Lembrando que o Flávio, ele sempre teve muita rejeição, até mesmo dentro do próprio bolsonarismo. As pessoas, os bolsonaristas, apoiadores de Jair Bolsonaro, muitas vezes criticavam o Flávio, falavam, ele atrapalhou o presidente, foi por conta do Flávio que o presidente não conseguiu governar, o que em certa medida é verdade.